José era o 11º filho de Jacó, mas o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Raquel, a quem Jacó amava profundamente, havia passado muitos anos sem poder ter filhos, enquanto Lia, sua irmã e outra esposa de Jacó, e as servas de ambas, Zilpa e Bila, deram muitos filhos a Jacó. Esse atraso só fez com que o nascimento de José fosse ainda mais especial. Quando finalmente Raquel deu à luz José, foi um momento de grande alegria para Jacó, pois ele viu nesse nascimento a realização de uma promessa e a consolidação de seu amor por Raquel. Infelizmente, Raquel morreu durante o parto de seu segundo filho, Benjamim, enquanto viajavam de volta para a terra de Canaã. Ela faleceu em meio a grande dor e sofrimento, pedindo que o nome de seu filho fosse Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó, no entanto, renomeou o menino Benjamim, que significa filho da minha mão direita ou filho da felicidade. A morte de Raquel abalou profundamente Jacó, e, sem sua esposa amada, ele se voltou ainda mais para José, o filho que ele tanto desejou e que agora se tornou o centro de seu afeto. Desde então, José ocupou um lugar especial no coração de Jacó, sendo símbolo do amor que ele sentiu por Raquel. Esse favoritismo era visível e evidente para toda a família, o que certamente causaria tensão entre José e seus irmãos mais velhos. Eles viam em José não apenas o preferido, mas também um lembrete constante do amor de Jacó por Raquel e da posição inferior de suas próprias mães na vida de Jacó. Como uma prova ainda mais evidente de seu amor por José, Jacó lhe deu um casaco de muitas cores, uma peça rara e útil naquela época. Esse tipo de vestimenta não era comum, especialmente entre pastores e trabalhadores como os filhos de Jacó. O casaco, feito de tecidos coloridos e com ornamentos, representava status e prestígio. Naquele tempo, os núcleos vibrantes eram caros, difíceis de produzir, e estavam associados à riqueza e honra, normalmente reservados para nobres ou pessoas de grande importância. O presente de Jacó a José foi muito mais do que um simples gesto de carinho. Era uma declaração pública e clara para toda a família e para todos que os cercavam de que José ocupava um lugar especial no coração de seu pai. O casaco simbolizava a preferência de Jacó por José, colocando-o em uma posição de destaque em relação aos seus irmãos. Era como se, ao dar esse presente, Jacó estava escolhendo José como herdeiros de suas vitórias e de sua liderança, algo que normalmente seria reservado ao primogênito. Para os irmãos de José, esse presente foi um insulto direto. Não era apenas um casaco, mas um lembrete constante de que José era o favorito. Cada vez que você usa uma peça, eles se sentem diminuídos e rejeitados. Os sentimentos de inveja e raiva cresceram ainda mais dentro deles. Era impossível para eles ignorarem o favoritismo de Jacó, que agora estava materializado em um presente tão específico e visível. Para eles, o casaco representava uma barreira entre José e o resto da família, uma barreira que só aumentava a distância entre eles. Com o passar do tempo, essa inveja foi se transformando em rancor. Eles não viam apenas o casaco como um símbolo do amor de Jacó por José, mas também como uma ameaça ao seu próprio futuro. José parecia destinado a ter uma posição de liderança sobre eles, algo que eles não estavam dispostos a aceitar facilmente. A cada dia, o brilho do casaco de muitas cores refletia mais a amargura em seus corações, e a relação entre José e seus irmãos se deteriorava rapidamente. Eles planejaram maneiras de se livrar de José e, assim, tentar restaurar o equilíbrio familiar que se sentia ter sido rompido. Os 10 meio-irmãos de José ficaram profundamente ofendidos com o tratamento especial que ele recebeu. Não era apenas o casaco de muitas cores que os incomodava, mas tudo o que ele representava. O favoritismo que Jacó demonstrou abertamente para que José os fizesse sentir-se inferiorizados, como se suas próprias contribuições para a família não fizessem importância. Cada gesto, cada palavra de afeto que Jacó dirigia a José parecia uma afrente direta a eles. José, sendo ainda jovem e talvez ingênuo, não percebeu completamente o quanto isso afetava seus irmãos. Ele usava o casaco de muitos núcleos com orgulho, sem se dar conta do impacto que essa peça de vestuário tinha sobre seus irmãos. Cada vez que ele aparecia com o casaco, era como se estivesse esfregando na cara deles o fato de que era o favorito. Aos olhos dos irmãos, José não merece tal privilégio. Além disso, José era conhecido por trazer relatos a seu pai sobre o comportamento dos irmãos no campo.
Quando eles cometiam algum erro ou não realizavam suas tarefas de forma adequada, José fazia questão de informar Jacó. Isso aumentou ainda mais o ressentimento deles, pois viam nele alguém que, além de ser o preferido, também buscava se promover à custa de entregar seus irmãos. Mas o que mais inflamou a ira dos irmãos foram os sonhos que José começou a ter. Em um desses sonhos, ele viu-se junto com seus irmãos no campo, amarrando feixes de trigo. No sonho, o feixe de José se erguia e ficava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Quando ele contou esse sonho, os irmãos ficaram indignados. "Você realmente acha que vai reinar sobre nós?" perguntaram, sentindo desprezo em suas vozes. Para eles, o sonho era uma confirmação de que José se via como superior, destinado a dominá-los. Como se isso não bastasse, José teve um segundo sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Quando ele contou esse sonho, até mesmo Jacó, que sempre o defende, o repreendeu, dizendo: "O que significa esse sonho? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos inclinar até o chão diante de você?" Os irmãos, no entanto, não conseguiram suportar a ideia de que José se considerasse destinado a governar sobre eles. Esses sonhos alimentaram ainda mais a raiva e o ciúme que cresceram em seus corações. A inveja dos irmãos começou a tomar conta de seus corações, transformando-se em desprezo. Cada gesto, cada palavra de José parecia uma provocação. Eles o viam como um obstáculo ao seu próprio futuro, alguém que, aos olhos de Jacó, tinha mais valor do que todos eles juntos. A hostilidade crescia a cada dia, e os irmãos começaram a se perguntar como poderiam se livrar de José. Um dia, os irmãos de José estavam pastoreando os rebanhos de Jacó longe de casa, na região de Siquém. Era comum os filhos de Jacó se guardarem para encontrar as melhores pastagens, e como sempre, José ficou em casa. Embora ele tivesse idade suficiente para ajudar no trabalho árduo do campo, a relação especial com seu pai o mantinha perto de casa. Jacó, preocupado com o bem-estar dos outros filhos e dos rebanhos, decidiu enviar José para verificar. Jacó chamou José e, em mais um gesto de confiança, pediu-lhe para ir até seus irmãos. "Vai e vê se tudo está bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias", disse Jacó. Como era de costume, José obedeceu prontamente. Vestindo seu icônico casaco de muitas cores, ele partiu em direção a Siquém. A jornada não seria curta, mas José não hesitou, querendo cumprir o desejo de seu pai e mostrar sua fidelidade. Quando José finalmente se mudou de onde seus irmãos estavam, eles o viram de longe. O casaco colorido denunciava a distância, e para os irmãos, era como um lembrete gritante de tudo que eles odiavam em José. "Lá vem aquele sonhador", disseram, suas vozes cheias de desdém. Era como se tudo o que José representava estivesse concentrado naquele momento. A raiva e a inveja que eles guardaram por tanto tempo os levaram a tomar uma decisão drástica. "Agora é a nossa chance", disseram entre si. "Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver o que será dos seus sonhos." A trama para se livrar de José não foi apenas fruto de um impulso. Foi o culminar de anos de ressentimento e desprezo. Eles acreditavam que, eliminando José, estariam resolvendo todos os problemas da família. Entretanto, nem todos os irmãos estavam totalmente de acordo com essa ideia de matá-lo. Rúben, o irmão mais velho, ficou desconfortável com o plano. Ele sabia que o sangue de José não deveria estar em suas mãos. Com um senso de responsabilidade, ele sugeriu uma alternativa: "Não derramemos sangue", disse ele. "Joguemos José nesta cisterna aqui no deserto, mas não o matemos." O plano de Rúben era livrar-se de José temporariamente depois, quando os outros irmãos se dispersaram, ele o tiraria da cisterna e o levaria de volta para Jacó. Rúben esperava salvar a vida de José. O ódio, porém, era tão grande que os outros irmãos concordaram em jogar José na cisterna. E assim começou a grande e inesperada jornada de José. Seus próprios irmãos, tomados pela inveja e raiva, tomaram a decisão de se livrar dele de uma vez por todas. Após jogá-lo na cisterna, sem piedade,
eles logo viram uma caravana de mercadores ismaelitas no caminho do Egito. Foi então que surgiu um novo plano, e em vez de simplesmente abandoná-lo, por que não lucrar com seus sofrimentos? E assim, José foi vendido como escravo por 20 peças de prata, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Levado para o Egito, José viu sua vida mudar drasticamente. De filho favorito de Jacó, com um futuro aparentemente promissor, ele agora era apenas uma mercadoria, vendida a um povo estrangeiro, longe de sua terra e de seu pai. Porém, o que seus irmãos não sabiam era que essa seria apenas a primeira etapa de um plano maior. A fé inabalável de José e sua confiança em Deus o guiariam por uma trajetória cheia de reviravoltas. O que parecia ser o fim para José era, na verdade, o começo de uma incrível ascensão. No Egito, ele passaria por muitos desafios, mas sua integridade e habilidade logo chamariam a atenção de homens poderosos. Ele viria a se tornar um dos homens mais importantes do Império Egípcio, desempenhando um papel crucial em tempos de crise. No entanto, essa é uma história para outro vídeo. Aqui encerramos essa primeira parte da jornada de José, um jovem cujo caminho foi traçado pela traição, mas também pela fé. E é essa fé que o progresso a transformar o mal que foi feito em um bem maior, não apenas para ele, mas também para sua família. Se você quiser saber o que aconteceu com José no Egito, fique atento para a continuação dessa história em nosso próximo vídeo.